Está entrando no ar o programa Ouça a Voz de Deus com Pastor Jaime e Pastora Rita. Aleluia, louvado seja Deus por mais esta oportunidade que a nós é concedida de vencer, meus amados irmãos, mais uma semana. E fechando-se o 7º dia desta semana, já vencendo também o seu horário, segundo o relógio divino, que o dia é de 12 horas. Então, já estamos entrando no período noturno, na primeira vigília desta noite, e gratos ao Todo-Poderoso Santo de Israel, Deus da nossa salvação, por estarmos aqui, juntos, no estúdio da TV Alagonete, conectado com a Rádio Ouro Negro FM 100,5, para compartilhar com você a palavra do Senhor em mais um programa Ouça a Voz de Deus. Tem mais não saiu ainda aqui. Programa Ouça a Voz de Deus. Esse programa vai ao ar todas as sextas-feiras, das 17 às 18 horas, e aos sábados, das 18 às 19 horas, com o patrocínio dela, Panificadora Carvalho, na Praça Algodanta Sem Número, no Largo do Barreiro de Baixo, onde você encontra o seu pão quentinho todos os dias. Tá certo? É o pão nosso de cada dia, nos dá hoje e amanhã também, porque todos os dias tem. Você quer experimentar iguarias confeccionada com a farinha de trigo, você dá uma passadinha lá na Panificadora Carvalho. Tem um serviço de lanchonete de excelência, tem variedade de bolos com sabores diferentes, certo? Serviço de lanchonete caprichado, um atendimento personalizado. A nossa família Carvalho trabalha o ano todo para a cada dia você se sentir mais à vontade em degustar dos produtos que a mesma lhe oferece. E eu mando aqui o meu abraço para o meu amigo Antônio, a minha amiga Patrícia, são os administradores da Panificadora Carvalho e toda a família Carvalho, na pessoa do funcionário, enfim, todos que contribuem para o sucesso da Panificadora Carvalho e para a alegria dos seus clientes usufruir de coisas boas de primeira qualidade. Eu estou falando da Panificadora Carvalho. Lá você paga com cartão de crédito, débito, com Pix e com Real. Então, não esqueça, Panificadora Carvalho, Praça Algodão Sem Número, no Largo do Barreiro de Baixo. Temos também o patrocínio do meu irmão Miro, com a barraca de farinha, na Central de Abastecimento de Alagoinhas, de segunda a sábado, ele está lá, com aquele mesmo carinho, com aquela mesma paciência, aguardando você para comprar os produtos que lá esperam por cada um de nós para comprar. Lá nós encontramos uma carne de sertão abençoada, tocinho de porco, chouriça de porco, farinha de buracica de primeira qualidade, feijão carioca, feijão mulatinho. Encontra também na barraca do irmão Miro mel de abelha de primeira qualidade, óleo de dendê, tá certo? E muitas mais coisas indispensáveis você encontra ali na barraca do irmão Miro. Além do bom atendimento, você paga com cartão de crédito, débito, paga com Pix e paga com Real. Barraca do irmão Miro, Central de Abastecimento em Alagoinhas, Bahia, Brasil. E vamos prosseguindo, porque nós temos também o patrocínio da Teresópolis Materiais para Construção, onde você encontra quase tudo para a sua construção. Isento de você encontrar madeira de espessura já avançada para telhado, madeira pesada para telhado e também revestimento cerâmico. O mais que você precisar, você vai encontrar tudo com preço que cabe no seu orçamento, facilidade no pagamento, porque lá na Teresópolis Materiais de Construção você não vai ter dificuldade. De acordo com o tamanho da sua compra que você vai fazer, você paga até em 10 vezes no cartão, sem juros, sem acréscimo. Pontualidade na entrega, tá certo? Produtos dos últimos lançamentos para a construção, do forro de PVC,
tá certo? Forro de PVC. Você já tem hoje ripão para telhado e também para colocar o forro, porque muitas pessoas colocam o forro através do ripão. Eu, como fui o construtor, o engenheiro da minha residência, então eu botei minha laje anivelada, alinhada, toda bonitinha, e não usei madeira para colocar o forro de PVC. Coloquei tudo no arrebite com alicate pop e ficou a coisa mais linda, porque tudo já estava programado para isso. Mas nem todos têm essa mesma facilidade de montar uma laje para isso, então usa o barrote, já tem o barrote para você colocar o forro de PVC. Então, no mais, massa corrida, tinta, fechadura, dobradiça, ferrolho, parafuso de vários tipos, ferramenta manual e ferramentas elétricas, tubos e conexões para esgoto e para pressão de água. Você encontra porta, janela, janelão, vasculhante, tudo quanto é de coisa que necessita para a construção. Massa corrida, já falei, argamassa para colar o piso, massa de rejunte, tudo isso e muito mais você encontra na porta de todos os tipos, de madeira folhada, madeira maciça, porta de alumínio, tudo isso e muito mais, com preço que você não vai dispensar de fazer a compra. Então, procure aqui no Rua do Teresópolis, próximo ao Centro Diocesano, a loja Teresópolis, materiais para a construção. Boa compra, boa sorte e Deus continue abençoando. Temos também a patrocinadora do nosso programa, que é a Showroom das Noivas, seu Renato Ferreira. Emília, o Showroom das Noivas é tudo que você sempre quis. Pensando em se casar ou se formar com o maior estilo, corra agora mesmo para a loja Emília, o Showroom das Noivas, e confira a coleção completa Primavera-Verão 2026, com as melhores tendências vindas diretamente do sul do país, além da linha de vestidos importados e plus size, ternos e blazer de última geração para noivos e pajens, daminhas com belíssimos lançamentos também, além dos novos tons pastéis para padrinhos, um acervo com mais de 2.000 vestidos para madrinhas, debutantes e recém-chegados também. Alugamos becas adulto e infantil completas, descontos especiais na formação de pacotes para casamentos ou formaturas. Pare de correr de um lado para o outro e venha ao local certo. Emília, o Showroom das Noivas. 75-3366-1877 ou WhatsApp 759-8196-1073 e 759-8143-8516. Quem gosta do que é bom não veste qualquer coisa, seu traje lhe espera em Emília, o Showroom das Noivas. Emília, o Showroom das Noivas. A loja Emília, o Showroom das Noivas, está realizando uma super queima de estoque, onde serão vendidos vestidos de festa no valor de R$150 no cartão, em até 3 vezes sem juros, ou à vista R$130. Vestidos para daminhas no valor de R$120, em até 3 vezes sem juros no cartão, ou à vista R$100. E a nossa grande novidade, vestidos de noivas por apenas R$490, em até 3 vezes sem juros no cartão, ou à vista R$450. Mas corra, essa promoção é válida enquanto durarem nossos estoques. Emília, o Showroom das Noivas. Rua 15 de Novembro, 202, Centro, Alagoinhas. Telefones 75-3366-1887 e WhatsApp 759-8196-1073 ou 759-8143-8516. Seu traje lhe espera em Emília, o Showroom das Noivas. Glória! E temos também a patrocinadora oficial do programa O Sabor de Deus. Como é o nome dela, seu Renato Ferreira? Emília Lagoinhas, sem proteção, lembra da Aprovat. Mas o que pouca gente vê é o que existe por trás desse nome. Vocês. Tudo começou com seu Carmelito, que queria proteger seus amigos taxistas, cuidar dos veículos deles e garantir mais segurança. Mas não foi sorte, nem mágica. Foi cada ligação atendida, cada problema resolvido, cada cliente cuidado como se fosse único. É por isso que a Aprovat é lembrada, citada e desejada. Vocês são a voz que diz, isso eu sei fazer. Vocês são o coração da Aprovat e juntos transformamos confiança em resultados. Atendimento em solução e clientes em paz. A Aprovat é lembrada lá fora, porque aqui dentro existe uma equipe imbatível.
A Provate é mais que uma associação, é a soma de cada um de vocês. E nossa missão só tem uma resposta. Isso a gente sabe fazer. Provate. Proteção e tranquilidade. Aleluia, louvado seja Deus, aprovado corretora de seguros. Estamos aqui no ar com o programa Ouça a Voz de Deus, levando até você a palavra do Senhor nesta rica e oportunidade que pode até ser a única. E nós não temos o controle do tempo. Estamos aproveitando o tempo, pagando o preço, fazendo sacrifício dentro das nossas limitações, para não deixar você que está aí do outro lado sem ouvir a voz do Senhor, sem ouvir a palavra do nosso Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pilotando a nave, como sempre, o nosso querido irmão Renato Ferreira. Do lado do coração aqui está minha coisa linda, bela, maravilhosa, flor da primavera, distribuindo o link do programa. E nós somos gratos porque na locução do programa está o pastor Jaime, como sempre, cheio de alegria, porque é mais do que cada dia que a gente vive, cada um segundo. É um a menos no tempo da nossa sobrevivência aqui na Terra. E eu quero aproveitar esse tempo que ainda me resta para trabalhar para um patrão que jamais ele burla os meus direitos. É o Senhor Jesus. E eu estou aqui trabalhando para ele a serviço de cada um de vocês, com muito amor, alegria e satisfação. Que o Espírito do Senhor nos faça cada vez mais feliz de entender a felicidade que existe em trabalhar com sinceridade, com honestidade, com humildade e simplicidade, divulgando a sua palavra. Louvado seja Deus. Mandar um alô para o nosso amigo, o homem forte de 14, o senhor Apolo Miranda, senhor Renato Ferreira, para não ficar com dívida pendente, e também para toda a família Moreira, que Deus continue abençoando, administrando a Rádio Ouro Negro FM, essa rádio que a cada dia vai longe, mas nos deixa bem informado daquilo que nós necessitamos. Tem coisas que são meio esquisita quando a gente ouve, estremece um pouco as estruturas, mas a palavra do Senhor é um alento, é um alívio, é um refrigério, e é exatamente este refrigério que na luz, na virtude do Espírito Santo, nós estamos aqui para compartilhar com você, que aí do outro lado ouve a nossa programação. Lembrando que amanhã, a partir das 7 da manhã, tem um programa nesta emissora de rádio que é imperdível. Qual é o programa, pastor? É o Momento Gospel, com o senhor Apolo Miranda e o pastor João Carlos e sua equipe. De 7 às 9 da manhã, você tem 2 horas de encontro com a verdade de Deus para trazer um alento, porque muitas das vezes a gente vence uma semana e já vai entrando em outra, à noite do sábado para do sétimo para o primeiro dia da semana. Muitas pessoas passam por momento de vexame e aquela coisa toda, mas pela manhã recebe o refrigério através de uma programação maravilhosa como é o Momento Gospel, através da Rádio Ouro Negro FM. Eu aconselho você, se você tiver condição de ouvir essa programação, ouça, porque Deus tem muito para falar contigo. Eu estou falando do Momento Gospel com Apolo Miranda e o pastor João Carlos aí em Catu. Que Deus continue abençoando todos nós. Quero aproveitar a oportunidade, mandar o meu alô para minha irmã Jaimelo, que é a número 1 do programa, mandar um alô para minha cunhada Lucimeira aí em Aracaju. Que Deus continue abençoando você e essas 2 joias preciosas, a Miss Bariátrica e enfeite de mesa, não sei onde estão, mas que Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus e toda a família Bentencourt. E um abraço para minha família aí em Taperoá, Valença, Cairu, Camamu, meu Deus do céu, Ituberá, Grapiúna. Que Deus continue dando Teolândia, Itavaína, Corte de Pedra. Que Deus continue abençoando esse povo maravilhoso aí na cidade de Valença. Muitas das minhas famílias se espalhadas por aí, está todo ouvindo o programa Ouça a Voz de Deus nesse momento. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês.
E também para todos os meus ouvintes de Icatu, Pujuca, Mata de São João, Dias d'Ávila, Camaçari, Simões Filhos, região periférica de Salvador, você de Lauro de Freitas, você de Cachoeira de São Félix, Santo Amaro, de Santo Amaro, Muritiba, Sapé-Açu, esses lugares por aí, Conceição de Feira, Conceição do Almeida, você de Conceição de Jacuípe, você daí de Amargosa, meu abraço para você. Não dá para lembrar o nome de todas as cidades. São Sebastião do Passé, Candeia, Madre de Deus. Que Deus continue abençoando o nosso povo, em nome do Senhor Jesus. Minha irmã Áurea, nós te amamos, sentimos muito saudade. E eu com saudade, dá um cheiro nesse cabelo branquinho, que coisa mais linda. Deus abençoe a minha irmã Áurea e toda a sua família. A irmã Ana, do meu querido irmão João Aimpujuca e muitas outras pessoas. O meu amigo Carlos Henrique, meu abraço para você, querido. E as nossas irmãs aí do Alto do Cuscuz, Miranice e Alda. A outra que mora aí na Ladeira de Pedra, nem sempre eu lembro o nome de todo mundo, mas que Deus continue abençoando o povo de Pau Lavrado, o Sítio Novo, ok? O meu irmão Genildo aí na cidade de Panela. Como é o nome? Fala aí, fala minha vida aí. Uma alusão para Nádia Célia também aí de Catu. Isso. Outra alusão para Socorro. A minha irmã Socorro aí em Chorrochó. Deus continue abençoando esse povo aí de Chorrochó com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nosso Senhor. E vamos prosseguindo com a nossa programação, porque não dá para lembrar o nome de todo mundo. Meu irmão Genildo aí, Panela, todo o pessoal das panelas aí, meu abraço para vocês. O irmão Valdemar no ponto do Beiju, no comércio do irmão. Deus abençoe todos os nossos irmãos aí do ponto do Beiju, tá certo? E vamos seguindo com a nossa programação. Renato, nós vamos ouvir a primeira faixa musical e depois nós vamos retornar enquanto eu tomo aqui um pouquinho de água para refrescar a garganta. Vamos de música. Isso caminhar lentamente, mas só posso acontecer. De repente ele falou, abrindo por mim. No meio de Deus, a mentira te ouvi. Escondi todos os lados. Percebi-se alguém diferente. Foi pra sentir, saiu virtude de mim. Jesus, pois ele vai te consertar. Estenda a mão, Jesus vai te tocar. Pede Jesus, virtude pode sair. Estenda a mão, Jesus vai te tocar. Uma mulher aproximou-se e disse: meu Senhor, e te tocou. Falou suavemente, a imagem da tua fé te salvou. Jesus, estenda a mão, Jesus vai te tocar. Somente quem te Jesus vai te tocar.
Alegria em tua vida. Se queres a vitória em teu lar, se a morte forma-se vida. Quando de Deus te tocar, Jesus vai te tocar. Jesus vai te tocar. Aleluia, e já estamos de volta com o programa Ouça a Voz de Deus através da Rádio Ouro Negro FM 100,5 e a nossa querida TV alagonete.com.br para compartilhar com você algo que é muito importante. E em nome do Senhor Jesus, você, se eu não falei no seu nome, não mandei um alô para você, me perdoe. Mas o que eu quero aqui é levar até você uma palavra de fé, uma palavra que é a verdade. E desta verdade nós dependemos o tempo todo. E é por causa dessa verdade que eu estou aqui. Só a fé e a responsabilidade, o anseio, o desejo de cumprir com a missão que o Senhor me entregou está me mantendo aqui para transmitir para você esta palavra nesse final de dia, de 7º dia desta semana. Mas louvado seja Deus. Meus amados, eu quero neste momento convidar você, se possível, para a gente fazer aqui uma leitura. Não vou ler o texto todo porque é um pouco esticado, alongado, por exemplo. Lucas capítulo 8, versículo 26 a seguir, narra a história, conta a história de um cidadão que estava possuído por uma legião de espírito demoníaco. Se um demônio só já faz estrago, imagine uma legião. Mas vamos para o versículo 26 do capítulo 8, segundo escreveu o evangelista Lucas. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. E não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros, misericórdia. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardava no peso com grilhões e cadeia, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele lhe disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogava-lhe que não os mandasse para o abismo. Meus amados, preste bem atenção em duas frases desse texto. O versículo 28 e agora o versículo 31. 32. E andava ali pastando no monte uma vara de porco, ou então uma manada de porcos, e rogaram-lhe que ele concedesse entrar neles, e Jesus o liberou. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos, e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus,
acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus. Aleluia. E temeram ou tiveram medo. E os que tinham visto contaram também como foram salvos aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou para Jesus que se retirasse deles, porque estava possuído de grande medo. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta com grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade, com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Mas no versículo 40, ainda desse versículo, está escrito o seguinte: e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. Amém? Versículo 40. Então, meus amados, observando hoje, nos nossos dias, a nossa geração, a nossa natureza carnal, humana, se acostuma com muita coisa ruim e acha comum e normal. Observe que naquela época uma pessoa, hoje andar nu é normal, é moda, mas naquela época uma pessoa nu despida era uma coisa horrorosa, era uma assombração da meia-noite, e certamente aquele povo, e agora imagine só, um homem possuído de tanto espírito de demônio no corpo só, aquele homem, eu tenho certeza que ele dava urro que estremecia a terra, porque eu já me tenho deparado com pessoas possuído por espírito e demônio, e tenho observado o que é que o cara é capaz de fazer. Mas a palavra de Deus, que é super, eterna e poderosa, nós usando pela fé e na intimidade, porque não é só dizer o sangue de Jesus tem poder, não é isso não, meu amado. Abrir a boca e pronunciar, eu leio o Salmo 91, quem mais conhece de Bíblia é o diabo do que eu e você. O diabo conhece mais de Bíblia do que qualquer um doutor PhD de Bíblia. Por quê, pastor? Porque ele habitava lá junto com o Pai Celestial e conhece todas as coisas. Só que a missão dele é usar a palavra que ele ainda está na mente para confundir a mim e a você, se não vigiar, para no meio da confusão abandonar a verdade e a realidade e não reconhecer. Porque observe uma coisa, com muita determinação. No versículo 28, e quando viu a Jesus, que os demônios, prostrou-se diante dele. Observe que prostrou-se, humilhou diante do Filho de Deus, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Sim, os demônios reconheceram, e eu e você estamos reconhecendo. É aí onde está a diferença. Meus amados, muitas das vezes, uma certa vez, eu vi um taxista daqui da cidade de Alagoinhas, conversando com o irmão, que era da Igreja Batista Belém, que caminhou muito tempo junto comigo, fazendo a obra de Deus, mas o irmão não tinha, assim, aquela coisa, aquela prática de entrar para falar da palavra de Deus. Ele levava a curto e grosso modo, e o cidadão disse, eu prefiro mais um ladrão na minha casa do que um crente na minha porta. Então eu fiquei analisando aquela resposta do taxista. Ele preferia mais um ladrão, um bandido na porta dele do que um crente com a Bíblia na mão. E eu fiquei pensando, quantas pessoas têm com essas mesmas atitudes? Não estou aqui falando contra quem pratica o erro, não. Cada um escolhe o que quer fazer, o que quer viver. É uma liberdade que nós temos. É um livre-arbítrio que todos nós temos, de escolher fazer o bem ou o mal. Mas o que eu quero me referir é que as pessoas se acostumam com o mal de tal maneira que não quer abrir mão dele. Dá o privilégio. Então, um outro versículo aqui que me chama a atenção é o versículo 28, deixa eu ver aqui. Versículo 32. E andava ali pastando, versículo 31.
E rogava-lhe, quem que rogava? Os demônios, que os não mandasse para o abismo. O que significa esse abismo? Não mandasse para as cadeias das prisões eternas, porque Satanás conhece realmente a morada que está preparada para ele, e os anjos que acompanharam ele na rebelião lá no céu e foram jogados na atmosfera. E hoje vive aí dominando a mente de milhões de pessoas. Milhões de pessoas. E eu e você que temos uma oportunidade de permitir que o Espírito Santo de Deus, com toda a virtude celestial, opere o milagre da purificação da nossa mente e a libertação da nossa alma e do nosso coração dessas maldades em que o mundo está cheio, deixamos as oportunidades escapar. Deixamos a oportunidade escapar. Mas o Senhor Jesus autorizou a eles que entrassem na manada dos porcos. E eu pergunto para você que tem juízo, aqueles porcos serviram de quê? De um transporte para simbolicamente lançar todos eles no abismo. Os porcos morreram afogados, mas os demônios simbolicamente foram para onde? No abismo. Então o lugar de Satanás é no abismo. E ele não quer que eu e você fuja desse lugar que foi preparado para ele e os anjos dele. Mas tem muita gente nos nossos dias, numa época onde o evangelho é pregado, onde pessoas entram em templo para ouvir a palavra. Eu sei que em algum lugar, eu já frequentei cultos em algum lugar, não estou falando contra, cada um tem a sua maneira de cultuar e administrar o que Deus lhe entregou. Mas quando você senta no banco, já tem um envelope lá para você pagar a grana. Já tem envelope na cadeira que vai sentar para liberar o troco. Mas eu louvo a Deus que, graças ao Pai das Luzes, nós não temos esse costume. Porque as bênçãos de Deus não se conquistam por compra. Contribuir com a obra de Deus, dar o dízimo para manter a obra de Deus de pé, para que eu esteja aqui ministrando a palavra do Senhor para a libertação de N almas que estão aí escravizadas, neste momento aproveitando a oportunidade e ouvindo com verdade, com sinceridade a palavra de Deus, depende de cada um de nós. Não vem do dinheiro da máfia, não vem do dinheiro da jogatina, não vem do dinheiro da loteria mafiosa por aí afora, não vem de lavagem de dinheiro, não vem. Vem da honestidade. E outra coisa, quando falar o que é um pastor ranzinza e encrenqueiro, quando eu vejo as pessoas gastando o dinheiro da fé do povo de mal procedência, de maneira errada, eu compro briga. E exatamente fui muito malquisto, humilhado, pisado, rejeitado, enjeitado dentro do ministério, exatamente por causa dessas coisas. Porque quando eu via as pessoas fazer uma coisa que tinha que gastar 5 sacos de cimento, gastava 50 e depois quebrava tudo para jogar fora, isso aí eu entrava na briga e era logo empurrado de morro abaixo, quase que nem os porcos carregavam os espíritos do imundo. Só não fazia isso porque o Espírito de Deus é comigo e ninguém podia me tirar daquilo que Deus me colocou para fazer. Mas sofri muito e até hoje tem gente que olha para mim com a cara feia, enfesada. Eu não estou nem aí, eu estou aqui para fazer aquilo que Papai do Céu me manda. Então, mas nós não temos esse hábito de estar lá dizendo, dê tudo que você tem que Deus vai lhe dar em dobro. Deus não está mandando ninguém dar nada a pulso, forçado para ninguém. Você vai contribuir com a obra de Deus porque você sabe, se Ele não te desse, você não tinha. Se Ele não me der, eu também não tenho. Então, você tem 100. Tirar 10%, tem gente que diz que o dinheiro é coisa da lei, não sei o que, papapá. Tudo bem, é uma maneira de você interpretar e aceitar. Mas se você tem 100, devolve a obra de Deus para a pregação do Evangelho, para socorrer quem está aflito. Quantos irmãozinhos, coitado? O médico passa a receita e ele não tem o dinheiro para comprar o remédio. Passa um exame e ele não tem. Aí porque os irmãos são mão de papagaio no arame, o papagaio no arame, ele trava o dedo aqui, o arame fica no meio para ele não balançar e cair. Tem muitos crentes amaldiçoados porque
nega aquilo que é do Senhor. Então o irmão vem, e infelizmente a igreja, como nosso ministério é um ministério pequeno, então não tem dinheiro, a gente tem que fazer sacrifício para socorrer. E na realidade, o que Deus tem nos ajudado, nos abençoado para socorrer quem precisa, nunca nos levou nem a pedir esmola, nem andar nu, nem roubar para sobreviver, nem passar fome, não. Graças a Deus, nós temos a subida honra de nada disso acontecer. Nada disso acontecer, porque nós temos que usar a sinceridade e a honestidade para, por meio desta intimidade, desta comunhão, desta fidelidade, nós dar vazão ao Espírito Santo de Deus, conduzirmos para realizar a obra que Ele nos comissionou e determinou para que seja realizada. Então os demônios reconheceram tudo isto. E tem muita gente dentro de templos evangélicos, porque uma coisa nós estamos dentro de um templo evangélico e outras coisas é nós estarmos filiados à igreja que o Senhor Jesus comprou e com o preço do seu próprio sangue, com a sua vida aqui na terra. Pastor, Judas Iscariote fez parte da maior e melhor igreja, ele teve o melhor pastor que o mundo já conheceu. É esse que deu ordem ao espírito do demônio, os demônios para sair daquele homem. E eles tiveram que obedecer. Foi também pastor de Judas. Mas eu pergunto, Judas se converteu? Não. Ele estava no meio, mas não fazia parte de todos que estavam no meio. E hoje não é diferente. Porque pelos frutos se conhece as árvores. Nós podemos observar que tem pessoas que, pelo amor de Deus, nós assustamos com as atitudes que as pessoas têm plantado dentro do coração. Então isso faz o que? Dificulta o avanço da pregação do Evangelho. Então aquele povo da cidade de Gadara, depois de se ver livre daquele tormento, daquela coisa horrorosa que atormentava a todos que habitavam naquele lugar, agora eles resolvem pedir a Jesus que se retire do meio deles, porque era melhor eles ficar com porco, com demônio, com endemoniado, do que ter Jesus que liberta, que cura, que salva, que purifica a mente e ainda conduz para os palmos da glória celestial. Meus amados, existem pessoas nos nossos dias com as mesmas atitudes. Versículo 37, e toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Agora, 38, e aquele homem, de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo, torna para a tua casa e conta com grandes coisas te fez Deus. Versículo, parte B do versículo 39. E ele foi apregoando por toda a cidade, quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Então aquele povo resolveram expulsar Jesus no meio deles. E quantas pessoas estão expulsando, rejeitando a oportunidade que tem de tomar posse da bênção da salvação. Meus amados, a salvação é algo mais precioso que nós temos que primar por ela. Porque queira ou não queira, eu, você, todos nós, temos uma eternidade para enfrentar. Meus irmãos, eu não cesso de adverti-lo pelo Espírito de Deus que essa posição nós temos que tomar enquanto estamos com fogo de vida. Porque se nós temos que confessar e abandonar, defunto não confessa nem abandona. Tem muita gente ainda esperando por água benta em cima do caixão, coroa de flor em cima da cova, aquela confusão, aquela bagaceira toda. Não vá por aí. Porque a ordem do Senhor é arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados, as iniquidades, as transgressões cometidas contra o Pai da luz, para que assim possamos receber o direito de ser incluído
na lista de filhos de Deus e ter o nome escrito no paraíso celestial. Quem ensinar você uma outra doutrina está caminhando para o inferno e conduzindo você ainda junto com ele. Então procure examinar as escrituras, é uma ordem do mestre. João capítulo 5, versículo 39, examinai, pois as sagradas escrituras, porque cuidais de nossa vida eterna, e são elas que de mim testificam. E o versículo 40, o Senhor ainda confirma. E vós não quereis vir a mim para ter de vida. Então, sem Jesus não há vida. Há um passatempo. E muitas pessoas estão perdendo essa oportunidade. Quantas pessoas amanheceram esse dia saudável, tranquilo, sem sentir uma dor no fio do cabelo, e de repente infartou e morreu. Será que nós somos capazes de fazer um levantamento preciso de quantos passaram por esse processo? Às vezes tomou uma queda e foi embora. Às vezes sofreu um acidente e foi embora. E quantos estão partindo para a eternidade? Sem Deus, sem Cristo e sem salvação. Porque a oportunidade bateu na porta, mas o indivíduo rejeitou, não quis aproveitar o momento oportuno. Então, meus amados, e no versículo 40, observe a diferença entre os gadarenos e o pessoal que estava do outro lado, que estavam na Galileia. Diz aqui, aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. Então, do versículo 41 a seguir, você vai encontrar a história da filha de Jairo, que já estava morta. Você vai encontrar aquela mulher que estava há 12 anos sofrendo com hemorragia. Alguém disse que era um câncer, que era isso, que era aquilo. Mas, meus amados, isso aí é um assunto para se estudar com calma e paciência e entender a realidade daquela situação. E eu não vou entrar nesse pormenor porque o meu tempo já está indo embora. Mas você vai fazer uma listagem de quando esse povo que recebeu Jesus com alegria, os milagres que aconteceram, que está registrado aqui, é o mínimo do mínimo. Porque se fosse escrever tudo que Jesus fez, não havia espaço para se escrever, nem papel, nem caneta, nem tinta, para escrever o que o mestre fez. E o maior milagre de Jesus, reconhecido por mim, foi me libertar do poder do império das trevas e trazer-me para esta luz da sua palavra, a qual estou compartilhando com você neste momento. Amém? Mas se tu queres a libertação, quer a cura, Jesus está aqui falando com você através desta Bíblia Sagrada e convidando você para também se libertar de toda a maldade do inferno. Amém? Vamos para mais uma faixa musical. A Bíblia não revela o seu nome, nem sequer seu endereço, mas a história aconteceu. Um homem que era muito desprezado, sim, por todos humilhado, era triste o destino seu. Quero dizer que aquele homem tinha família, trabalhava todo dia e também temia Deus. Infelizmente, algumas manchas no seu corpo era pra ele um desgosto, começou a incomodar. Era triste a sua sorte, procurou um sacerdote e pediu-lhe pra examinar. O sacerdote então, lançando mão de uma agulha, começou a furar suas feridas. Me responda, me fale por favor,
se estás sentindo dor. Porém ele disse não. O sacerdote ficou muito excitado, chamou aquele homem de lá e então lhe falou: o seu caso é muito grave, é tenebroso. Ouça o que eu vou lhe dizer: você está leproso. Ele viu seus sonhos espalhados pelo chão, acabou sua esperança, era triste a sua situação. Ficou tão desesperado, era triste o cenário, quando o sacerdote disse: seu lugar é o leprosário. E aquele homem soube que Jesus estava na cidade e foi ao seu encontro, caminhando pelas ruas e batendo no peito, dizendo: eu sou leproso. A multidão começou a abrir caminho para ele passar, porque alguns diziam: ei, aí tem um leproso. De repente, ele deparou-se com Jesus e começou a admirá-lo e dizer: como ele é lindo, maravilhoso. E Jesus aproximou-se e o homem disse: não se aproxime, tu podes pegar a lepra. E Jesus, com todo o poder, chegou mais perto e tocou naquele homem. E a lepra foi embora. Toca-me, toca-me, seja o que for. Recebe emoção, carinho e amor. Eu jamais esqueço o filho teu sozinho. Vejo que você esteja em vamos. Nós que Deus está aqui. Deus está aqui para mudar o mundo dessa trajetória. Seu passado de vitória. Será um milagre. Veja o que sou, recebe emoção, carinho e amor. Eu jamais esqueço o filho teu sozinho. Quem toca, pode crer que na hora sua, deixa o câncer seja e diz logo é por aí. Porque Deus está aqui, Deus está aqui pra mudar o mundo. Receba o milagre, Deus está aqui. Deus está aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Meus amados, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Agradeço a Deus que esta semente que foi lançada verdadeiramente encontre no meu coração como uma terra preparada para recebê-la mesma. E ela germinar, crescer, florescer e frutificar para a glória do Senhor e para a minha edificação espiritual. Que seja também com você que está aí do outro lado, que teve a oportunidade dada pelo Senhor, o Santo dos Santos, Deus dos Deuses, de ouvir a palavra dele. Meus amados, eu não tenho pedido ao Senhor que não me deixe falar de mim, mas que eu possa falar pela luz do seu Espírito, porque nós estamos nos últimos momentos, pelo tamanho da iniquidade, das ações de pecaminosidade que nós vemos acontecendo nos nossos dias. Não me resta nenhuma dúvida que a hora está batendo a porta, que a trombeta vai tocar. Infelizmente, muitos vão se encontrar desavisados, mesmo dentro dos templos evangélicos.
Vai ter muita gente, como Judas Iscariotes, desavisado dessa realidade. Mas eu quero dizer para você, não fique desavisado. Nos preparemos para que nós possamos estar prontinhos para receber de bom grado aquela voz que vai ecoar nas alturas. Vinde bendito de meu Pai, receber por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? E nesse momento eu quero orar, agradecendo a Deus pela minha vida, minha saúde, agradecendo a Ele pela oportunidade, pelos livramentos maravilhosos com que Ele tem me concedido a graça de ficar livre, e assim continuar pregando a sua palavra. Aonde quer que eu for ministrar a palavra, eu tenho que ministrar a palavra como ela é, ok? Como disse o Senhor a Ezequiel, que eles ouçam, que deixem de ouvir. Eu não quero estar com as minhas mãos manchadas do sangue de ninguém, porque me neguei de pregar a palavra. Já ouvi alguém falar, mude a mensagem, troque a mensagem. Então, se eu vou trocar a mensagem por minha conta, certamente não foi Deus que me deu a palavra. E eu tenho convicção que Deus me deu uma palavra para ministrar, porque tem alguém que está me ouvindo que eu não quero que ele se fira e permaneça no engano, então eu vou trocar. E depois vou responder o pepino, não. Eu não quero responder por erros cometidos conscientemente, tá certo? Papai querido, eu quero te agradecer mais uma vez por esta oportunidade, suplicar as tuas misericórdias em prol de todos os nossos patrocinadores, de todos os nossos ouvintes. Pai querido, em prol do meu irmão Renato Ferreira, aqui da TV Alagonete, pela família Moreira, pelo nosso querido Apolo Miranda, que administra a Rádio Ouro Negro FM, por todos que fazem parte desse veículo de comunicação. Que a misericórdia do Senhor seja com todos eles, seja com todos os nossos ouvintes, que verdadeiramente e corajosamente para ouvir a tua palavra. Meu Senhor dos Excessos, que esse novo dia que nós estamos esperando, que o Senhor nos conceda a graça de desfrutar dele. Que venha com renovo para a nossa mente, para a nossa alma, para o nosso coração, e que as nossas mentes sejam ungidas com o som de sabedoria pelo mesmo Espírito de Deus, para ouvir e entender a palavra, e sempre estar oferecendo com um coração sincero, gratidão, gratidão, gratidão ao Senhor nosso Deus. Que Ele, com a sua infinita bondade, continue nos abençoando. Eu lembrei agora do nosso pastor Alberto, da Livraria Evangélica Palavra da Vida, todos os irmãos da Palavra da Vida, ao nosso irmão aí de Baixa Grande, e tem hora que escapa o nome das pessoas, porque a responsabilidade aqui não é brincadeira, administrar o tempo e tudo para não fugir da risca, mas eu louvo a Deus por todos vocês. Um abraço para os nossos irmãos da Ordem dos Pastores de Aramari, na pessoa da nossa querida irmã Eunice e todos os pastores que fazem parte da Ordem, que Deus continue abençoando. Se você simpatizar, continue orando por mim e a minha esposa para continuarmos realizando esta obra que não é nossa, mas é do Senhor. Deus nos abençoe. Se a minha senha não for puxada, se Jesus não voltar, e se os homens não me pararem, certamente que na próxima sexta-feira eu vou estar aqui novamente no mesmo estúdio para sexta-feira às 17 horas e no sábado a partir das 18, levando até você esta palavra do Senhor para nossa salvação, libertação e edificação. Fique com a pastora Ruth Santana, com o programa Luz para o Mundo, e até a próxima semana, se assim o Senhor nos conceder. Filho, eu falei. Deixei um trono de glória para morrer por ti. Senhor de Jerusalém, que orar.
a marca do seu sangue tirar também. Uma cor de espinhos e com cravos pontiagudos naquela cruz me pregaram uma lança da unia até o meu pai me desamparou. Uma lança afiada de graça sou de agonia até o meu pai me desamparou. Nesta hora meus amigos me desprezaram.